E aí, meu povo, tudo bem? Estamos aqui novamente, uma alegria esse nosso encontro semanal ou diário, enfim, né, na oportunidade que nós temos de estarmos juntos nesse lugar de formação para nós ministros de música, ministros de artes dentro da igreja. E para você também que de repente ainda não trabalha no ministério, né, mas se sente chamado e de vez em quando você passa por aqui e está tendo acesso a essa formação. Sou Lúcio Cavalcante, sou membro consagrado da comunidade Recado, sou membro da Realidade Vida, eu moro na comunidade, atualmente aqui em Tatuí, no interior de São Paulo, e trabalho na EFAC, que é a Escola de Formação para Artistas Católicos, que é esse nosso espaço de conversa, esse espaço onde nós nos nutrimos da nossa vivência ministerial e aprendemos juntos através da partilha, através da experiência que a gente faz aqui, né, enquanto comunidade, e a gente transborda, trazendo para você também, para poder contribuir com a sua formação no exercício do seu chamado, tá certo? Bom, se você olhar os vídeos anteriores, você vai perceber que já tem muita coisa legal, muito assunto bom e interessante para ajudar você no seu desenvolvimento. Então vale a pena você assistir, você pegar o seu papel, sua caneta e você anotar, se debruçar em cima das formações para que você possa crescer também gradativamente com as formações que a gente já colocou aqui, tá certo? Tudo feito com muito carinho, com muito amor para você. E hoje, o nosso assunto, gente, o nosso assunto de hoje, vamos falar sobre o Espírito Santo na vida do ministro de arte. Pois é, exatamente. Eu sempre gosto de pegar o exemplo de Davi, que é nosso chegado, né, dentro dessa vivência como ministro de arte. Davi que era músico, Davi que exerceu tantas coisas diante desse chamado que Deus fez para a vida dele, e Davi que era esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, esse homem o qual o Espírito Santo conduzia, esse homem que se deixava conduzir por essa presença, por essa força, por essa pessoa, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus. Eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre isso, porque a vivência do nosso ministério, além de tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente conversa bastante sobre a nossa capacitação humana, sobre a importância do nosso estudo, da nossa busca individual, da nossa organização, para que nós possamos nos alimentar, estarmos em dia com aquilo que fazemos, seja com a voz ou com o instrumento que eu toco, com o meu corpo, na forma de me expressar através da dança, no teatro, enfim, aonde Deus escolheu, o campo de missão que Deus escolhe para que você vá, para que você leve o nome dele, né? Com a sua arte, independente disso, esse é um chamado que faz parte da vida de todos nós, na verdade de todos os cristãos. Todo cristão, todo batizado é chamado a fazer essa experiência com o Espírito Santo de Deus e atualizá-la no seu dia a dia. Hoje eu quero meditar com você num trecho da Palavra de Deus que vai retratar esse momento onde Davi é escolhido, onde Davi é ungido para a missão. E é muito interessante porque a gente pode comparar com a nossa vivência, com aquilo que também faz parte do nosso chamado, com essa eleição de Deus na nossa vida. Então, para contextualizar você um pouquinho, a palavra está em 1 Samuel, capítulo 16, e nós vamos nos deter nos versículos do 11 ao 13, certo? Mas eu queria colocar você por dentro, né? De repente você ainda não conhece essa passagem, ainda não tenha tido essa experiência de estudar um pouco sobre a vida de Davi. Então quero simplificar aqui para você, mas deixo como uma tarefa de casa, tá bom? Leia o capítulo todo de Samuel 16 para que você entenda ainda melhor sobre o que a gente está falando aqui agora, beleza? Bom, Deus designa Samuel para uma missão. Ele vai falar, olha, você vai até a casa de Jessé, Jessé era o pai de Davi, e pede para Samuel ungir aquele que seria escolhido do Senhor. E aí a palavra vai narrando várias situações aqui, até chegar esse momento o qual a gente vai se deter, mas Samuel chega à casa, né, e ele se depara com todos os filhos de Jessé ali, exceto um, Davi, que não está presente ali no momento, e ele vai
pela aparência, por aquele que ele já olha e fala, aquele ali deve ser o ungido do Senhor, deve ser esse novo escolhido aí, porque né, robusto, forte, e ele vai passando filho por filho, e o Senhor vai dizendo, não é esse, olha, não é esse, né, cuidado, não se engane, não se leve pela aparência. E aí, a gente entra agora nesse trecho, versículo 11, para a gente poder entender ainda melhor. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. E a gente termina por aqui, né, nesse trecho da palavra. Mas por favor, se você puder, leia todo esse capítulo, toda essa passagem aqui, que é super interessante para te alimentar no seu ministério e você entender cada vez mais que algumas coisas que aconteceram, né, bem antes de Jesus vir para esse mundo, são muito semelhantes com aquilo que a gente vai vivendo também no nosso cotidiano, porque nós somos o povo de Deus, né, em algumas coisas, outras vidas, outras histórias, mas que a forma com que aconteceu com o povo, né, no Antigo Testamento são referências para nós e nos ajudam muito a compreender ainda mais esse chamado de Deus à nossa vida. Meu povo, Davi, ninguém dava muita coisa para ele, tanto é que na hora que Samuel chega para poder ungir, Davi não estava ali. Samuel teve que perguntar, Samuel teve que lançar essa pergunta, não tem mais ninguém aqui, né? Aí eu já sei, Davi, tá lá com as ovelhas, né? Davi, que era pastor, tinha esse ofício, né? Cuidava das ovelhas ali. No momento que Davi chega, aí o Senhor fala diretamente ao coração de Samuel, é esse aí, unja-o. E aí acontece esse momento da unção, esse óleo que é derramado, né? Esse azeite que é derramado sobre Davi, e Davi passa a ser cheio, né? O Espírito de Deus, a palavra vai dizer aqui na minha tradução, o Espírito do Senhor dominou Davi. Quando você é dominado por alguém, por alguma situação, significa que a sua vontade, né, e aquilo que você naturalmente traz em você fica colocado um pouquinho de lado, né? Mas no bom sentido. O Espírito domina Davi a partir de agora. Em outras traduções vai dizer que o Espírito se apoderou dele, o Espírito a partir de então estava com ele, mas a essência é a mesma. A partir de então, Davi é ungido e o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte dessa vida, desse ser humano, né? Desse escolhido de Deus. Meu povo, Davi ele já tinha muitas habilidades humanas. Davi já tinha muita coisa que ele sabia fazer. Ele era bom músico, lembra? A palavra vai dizer também que ele era um bom músico. Ele tocava bem, ele tinha uma boa aparência até, vai dizer aqui que ele era jovem, né? Cuidava das ovelhas, tinha esse coração de pastor, mas a partir do momento em que o Espírito Santo se apossa, né, se apodera de Davi, começa a conduzir a sua vida, tudo aquilo que Davi tem naturalmente em si é potencializado pela força do Espírito. E eu quero levar você nesse dia a refletir junto comigo sobre isso, sobre a importância de sermos pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus para que o nosso ministério, o chamado que Deus nos fez, o dom que Deus nos deu, ele seja potencializado pela obra do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo em cada um de nós. Nós devemos nos lembrar que a nossa realidade ministerial, ela não é apenas humana. Nós não lidamos somente com as coisas dessa terra, com as coisas passageiras, não. A gente tem que ficar muito atento e muito esperto mesmo, porque nós lidamos com as coisas espirituais. Nós lidamos com aquilo que muitas vezes nós não enxergamos a olho nu. É a realidade espiritual que faz parte do nosso cotidiano, da nossa existência, enfim. Tudo aquilo que
nos compõe enquanto seres humanos, existe a realidade espiritual e ainda mais na vivência de um ministério, de um chamado de Deus, de algo que Deus escolhe para que possamos desenvolver como missão. Bom, um pouquinho de catequese, né? A gente aprende isso, né, quando a gente é mais jovenzinho, né, mas lá na nossa infância, na catequese, enfim. Mas se para você esse assunto é novo, né, nós sabemos que pela graça do sacramento do batismo, né, nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né, nós passamos a fazer parte dessa família, né, e Deus nos acolhe, nos recebe como filhos, né, pela graça do sacramento também. E aí, se você não quero me deter muito aqui nisso, acredito que isso seja para você algo que você já saiba. Se você não sabe, procure o Catecismo da Igreja, procure se informar para que você entenda cada vez mais a graça que é esse sacramento, certo? Do batismo. Mas nós recebemos, né, o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito está em nós. Ao longo da nossa vida, às vezes a gente vai se esquecendo que existe um Espírito que nos habita, né, o Espírito Santo de Deus, que habita o profundo do nosso ser, o profundo da nossa alma. Nós somos templos do Espírito Santo. E aí a gente vai crescendo, nós somos chamados a confirmar aquilo que foi vivido no nosso batismo, através do sacramento da confirmação, crisma, né? Eu fiz a minha crisma, eu fui crismado com 15 para 16 anos, né? Já mais adolescente, sabendo o que eu queria da vida, e falei, vamos confirmar, isso mesmo que eu quero. E ali também eu recebi esse óleo, né, o bispo me ungiu a minha fronte, né, e me deu aquele tapinha, tipo assim, ó, agora vai, hein? Alguns de nós até recebeu, né, ó, agora vai, juízo, né, agora é de crescer, né, de assumir a vida cristã de fato em você. E a partir dali, daquele momento, eu percebi, pela minha experiência, naquilo que Deus me permitiu viver, que houve de fato uma mudança, né? O sacramento entrou, esse sacramento, né, da confirmação, ele veio para modificar a minha alma, modificar a minha conduta, né? E o fruto do sacramento é exatamente isso, gerar algo em nós, né? Gerar essa mudança. E a partir desse momento eu passei a dar mais importância à ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Claro, eu participei de grupo de jovens onde era alimentada essa experiência com o Espírito Santo, grupo de oração também, semanalmente eu participava, onde eu alimentava, mas eu fui entendendo que não era só ali, no grupo de oração, uma vez por semana, ou no grupo de jovens, mas que o Espírito Santo de Deus, ele faz parte do meu cotidiano, faz parte da minha existência, da minha história, né? Não só minha, pessoalmente, mas de toda a igreja, desde todo sempre. E o Espírito tem essa missão de nos santificar, de produzir em nós também os seus frutos. E a gente poderia falar muitas coisas aqui a respeito dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus, mas eu queria convidar você mais uma vez a refletir nisso. Será que você anda se esquecendo que o Espírito Santo habita em você, no seu coração, na sua alma? Será que você já faz muito tempo que você não tem uma verdadeira experiência com o Espírito Santo de Deus, com essa pessoa maravilhosa da Santíssima Trindade, que quer tocar você, quer tocar a mim, quer fazer parte cada vez mais da nossa vida e, sobretudo, nos capacitando também para o exercício do ministério? Eu tenho certeza que você conhece muitos artistas e a gente consegue diferenciar bem quando um artista é cheio do Espírito Santo, uma arte profundamente fecunda, porque tem oração, tem a graça de Deus que atua junto com o ministro da arte. E quando uma pessoa ela não se deixa conduzir, quando uma pessoa ainda não fez essa experiência, a gente consegue, a forma com que a gente recebe isso, ela é muito diferente. E eu quero convidar você a fazer parte do time, fazer parte desse povo que tem esse chamado artístico, mas que não quer fazer nada por si só nas suas capacidades humanas, baseado e apoiado naquilo que você estudou. Claro que é importantíssimo e a gente não abre mão disso, mas entendendo que existe a parte que é a graça de Deus.
Existe algo que Deus quer derramar em nós todos os dias para que a nossa arte ela seja renovada. O Espírito Santo que gera em nós essa criatividade, essa novidade. Gente, e nada melhor do que a gente buscar na fonte de todas as coisas, não é verdade? Pensa comigo. Ok, eu faço aula de canto, eu tenho uma professora, uma pessoa que me conduz, que me ajuda muito, que eu sou eternamente grato a ela. Mas Deus criou a música. Então eu preciso ir até aquele que criou todas as coisas, né? E o Espírito Santo é essa pessoa, né? Que nós temos acesso a qualquer instante, a qualquer momento que nós desejarmos, através da nossa vida de oração, através da nossa busca, da vivência dos sacramentos, enfim, né? Faz parte do nosso cotidiano, ele está presente, ainda que nós não o vejamos assim, né? A olho nu, mas ele está presente. E existem várias denominações para o Espírito Santo, né? A forma com que o Espírito Santo age, ele é o ruá, que é o sopro, né? O sopro da vida. Ele é a água viva, ele é o fogo abrasador, ele é o consolador das nossas almas. Ele é essa unção, né? Que é uma pessoa ungida, uma pessoa cheia, né? Cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E eu queria convidar você também a refletir comigo sobre a vida de Maria. Nós falamos sobre ela, né, algumas formações atrás aqui, e Maria, a palavra de Deus vai dizer que ela foi envolvida pela sombra do Altíssimo, essa sombra que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que atua na vida de Maria, e quando o anjo fala com ela, né, ele diz, ave cheia de graça. Maria era cheia da graça. Uma pessoa cheia da graça de Deus é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, querido ministro de arte, a renovar a sua experiência com o Santo Espírito, para que a sua missão ela seja cada vez mais eficaz, fecunda, cheia da graça de Deus. Porque, claro, Deus em sua infinita bondade e misericórdia, ele se utiliza de quem ele quer, na hora que ele quer, conforme ele deseja. Mas eu tenho certeza que quando o nosso coração ele está aberto à graça de Deus e nós submetemos tudo aquilo que nós somos à ação do Espírito Santo, aí fica tudo perfeito, fica tudo da melhor maneira que precisa acontecer. Quantas vezes eu confiei apenas na música que eu sabia cantar, quantas vezes eu confiei nas pessoas que serviam comigo, e em determinado momento aquilo me fazia falta, aquilo que? Essa presença do Espírito Santo. Mas quando a gente está acordado e a gente tem essa consciência de que, opa, peraí, em primeiro lugar a oração, em primeiro lugar vem Espírito Santo, me capacita, vem Espírito Santo, me direciona, vem Espírito Santo, faz novo em mim todas as coisas. O Espírito Santo que anima a igreja para tudo aquilo que a igreja precisa cumprir como missão. Exatamente. Depois que Jesus ele morre, ele ressuscita, mas Jesus ele não permanece ali, né, com os discípulos. Jesus ele ascende o céu, né? E ele fala, é necessário que eu vá para que venha sobre vocês o Paráclito, o Espírito da verdade, o Consolador. E em Atos dos Apóstolos vai dizer desse momento exatamente onde os discípulos recebem essa presença, essa graça, né? Pentecostes, a vivência de Pentecostes. Eles estavam com medo, eles estavam fechados num lugar, porque e agora Jesus não está mais aqui, como é que a gente vai fazer, né? A coisa estava um pouco complicada para o lado deles ali, e Deus mandou esse socorro. E a partir daquele momento e daquela experiência que eles vivem com o Espírito Santo, eles saem para anunciar. Eles vão falar, eles vão testemunhar as maravilhas que Jesus havia feito. Eles vão falar do reino de Deus. E os frutos é o que? A conversão. Muitas pessoas se identificam, muitas pessoas são tocadas por aquilo que os discípulos foram fazer, pela missão que eles foram cumprir, né? Não mais fechados no lugar, mas saindo, indo para fora, indo ao encontro das pessoas, e as conversões começam a acontecer, e é assim até hoje. Eu sou convidado a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você também é convidado, e não há melhor maneira
da gente fazer essa experiência, lembrando que Deus é simples. Às vezes a gente que complica as coisas, mas Deus é muito simples. Então reze, peça no seu dia a dia, quando você for servir, quando você for estudar, quando você sentir medo, quando você quiser estar fechado em algum lugar, reza, peça, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. E eu tenho certeza que Deus ele vai te conceder essa graça. Afinal de contas, o Espírito Santo veio para nós, né? Veio para mim, veio para você. Então, o Espírito te concederá essa graça de te renovar e te encorajar também e te ungir para que você possa cumprir da melhor maneira a sua missão, tá bom? E eu quero concluir essa formação de hoje, essa reflexão nossa sobre essa vivência, né, do Espírito Santo na vida do ministro de arte, rezando com você essa oração bem conhecida por toda a igreja. Se você ainda não conhece, vale a pena você pesquisar, você ter essa oração para que você reze todos os dias e por meio dessa oração também já receber de Deus toda a graça. Rezemos juntos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Obrigado por me acolher aí na sua casa, na telinha do seu celular, do seu computador, enfim, onde você me vê agora. É uma alegria a gente estar junto, tá bom? E eu espero você na próxima formação, na próxima semana, próximo dia. Fique atento, quero convidar você a colocar aqui nos comentários, a compartilhar esse vídeo com a galera do seu ministério, com aqueles que você sabe que precisam também ser cheios do Espírito Santo, como você, como eu, para que nós possamos cada vez mais estarmos fortalecidos por essa graça, estarmos em unidade, tá bom? Somos um, estamos juntos, que Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima.